Meu nome é Gisela Molossi e o tema de hoje é maternidade. Maternidade leve. O que é a maternidade para você? Você já parou para pensar? Hoje você consegue olhar para a sua maternidade de uma forma leve? Como que é a sua relação com o seu filho? Como é o maternar para você? Como é essa disponibilidade sua para essa criança, para essas crianças que você tem? Como é que você olha para o seu maternar? É leve? É pesado? Tem seus desafios, com certeza. Mas quais são os benefícios que você consegue enxergar nesse maternar? O Bert traz uma frase que é muito interessante, que a mãe é aquela que tem a coragem, olha que bonito isso, é a coragem suficiente para fazer a vida seguir. A vida segue adiante a partir de uma mãe, apesar de todos os desafios, todas as dificuldades. Qual era o cenário que a sua mãe se encontrava quando ficou grávida de você? Qual era o cenário que ela estava naquele momento? Que, independente das dificuldades, do que vinha, das inseguranças do futuro, mesmo assim, ela te disse sim. Ela trouxe teu primeiro sim. O primeiro sim da tua vida, o primeiro sucesso é a tua mãe que te deu. Então já existe um ato ali nesse maternar, que é o primeiro sim da vida que segue, que é importante, é muito representativo. E é esse filho que vem desse sim que você deu, que você permitiu se dar e dar para ele. E esse gerar uma nova vida, não existe sintonia maior no mundo do que essa mãe com esse filho. Esse vínculo que se estabelece ali na gestação é um vínculo profundíssimo. O maternar é o passo seguinte dessa gestação, desse dar sim, desse se permitir. Você vai começar a fazer agora uma gestação e vai começar a, dentro de você, deixar em ebulição esse maternar. Várias coisas vão acontecer nesse período aí na tua cabeça, vão transitar várias informações e você vai se transformando, é uma nova identidade. Vem vindo uma mulher junto ali que agora está gerando uma vida. Não é mais aquela mulher que sempre existiu, e sim uma nova mulher, uma nova versão de si mesma. E o nascimento, ele por si só é uma realização tão incrível que ele vai trazer essa alegria, esse bem-estar, porque acabou de nascer uma criança, você acabou de permitir ao mundo que ele continue seguindo seu fluxo, porque você está dando ao mundo uma nova vida, um novo ser que vai contribuir, que vai trazer mais informações, que vai trazer mais movimento. E assim a gente vai seguindo geração após geração. Sim após sim. E quando a mulher engravida, quando ela se permite engravidar, ela diz esse primeiro sim para essa criança que vai vir, ela já passa por um momento também que existe uma cura na maternidade. Então, assim, muitas mulheres, até vocês vão lembrar disso, vão dizer muitas vezes assim: nossa, agora eu entendo a minha mãe. De tanto que a tua mãe fazia, falava, e você falava às vezes: não, não vou ser igual a minha mãe, não quero ser assim, imagina fazer isso. Quando você se torna mãe, você se coloca do outro lugar e agora você começa a perceber: nossa, agora eu entendo definitivamente a minha mãe. É definitivamente a minha mãe. Agora eu entendo o que estava acontecendo, agora eu entendo porque ela tomava certas atitudes. Porque eu entendo porque ela tomava certas decisões. Na época, eu não tinha a maturidade de entender, mas agora que eu sou mãe, que eu vim para o lado de cá do maternar, eu começo a compreender mais profundamente isso. E a maternidade, então, é um processo de cura para muitas mulheres, porque você revisita essa sua mãe, você revisita lá a sua infância e tudo que aconteceu naqueles momentos e começa a dar um valor diferente, dar um peso diferente para tudo que acontecia. Então, muitas soluções ali que precisavam ser revistas, precisavam ser repassadas, você consegue revisitar e dar um novo significado. Isso é importante para você também agora, enquanto mulher adulta, no seu próprio maternar, na sua própria sequência. Você vai olhar para aquela sua mãe, para o teu maternar, para tua infância e vai falar assim: nossa, agora eu entendo tanta coisa. Foram fases. E dessas fases, o que que eu preciso ainda para seguir e seguir cada vez melhor? Então, eu me revisito e me permito me curar de muitas coisas que até então eu não estava me permitindo ainda porque eu não tinha vivenciado. Eu não tinha conseguido passar por essa experiência para ter a noção exata do tamanho exato do que acontecia naquela época.
né? Então, assim, é um processo de cura, o maternar, quando você se permite. E o maternar, por si só, esse nome aí já é uma série de cuidados físicos e emocionais, além dos cognitivos, que você proporciona a esse bebê, né? E quando eles compreendidos dessa forma, parece até uma forma simples de falar, nossa, então eu tenho que dar cuidados emocionais, físicos e cognitivos, eu vou cuidar do bebê e tá tudo bem, é isso que eu tenho que fazer. Não, mas o maternar vai muito além disso. O maternar, ele é repleto de inseguranças, angústias, medos, todos os desafios, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, assim por se dizer, porque tem uma série de descobertas, novas portas que vão se abrindo que você nunca tinha passado. E não existe um manual, não existe, mesmo que existam as experiências anteriores, a tua mãe te conte, as tuas familiares mais próximas também possam te compartilhar conhecimentos. Você tenha vivido coisas perto ali da sua avó, etc. Mesmo assim, para você é a primeira vez que você passa pelaquela situação, para aquele processo. E essas conexões aí começam a acontecer em você quando você está lá dentro. E aí você vai se permitindo ir para o papel de mãe. E aí, toda essa insegurança que pode ir trazendo, esses medos, esses desafios, é que trazem essa angústia do que é o maternar, que muitas vezes a gente não sabe quais são as soluções prontas para todas as questões. E há muitas descobertas nesse processo, por isso tantas angústias. E agora vamos falar um pouquinho da função da mãe. A mãe, então, o que é a função essencial da mãe? A mãe é aquela que vem para ser o portal da vida. A mãe te dá a vida através dela, deste portal que ela permite que você passe e siga. Que agora, na sua vez, você está proporcionando ao seu filho essa gestação, esse maternar que você se coloca agora como portal de vida de alguém. A mãe vem com essa coisa de manter a espécie, de sobreviver mesmo. A mãe é essa coisa de eu preciso cuidar, eu tenho que dar toda a atenção e a nutrição para que essa vida se preserve e siga, para que ela siga bem. E a função essencial da mãe, por assim, né, traduzir, seria dar toda a nutrição necessária para a criança possa, né, se desenvolver, sobreviver. Em algum momento, a mãe se torna desnecessária para que essa criança possa seguir a vida dela, seguir o destino dela, adultecer, como a gente costuma falar aqui dentro da terminologia sistêmica. Essa palavra não existe, tá, gente? Mas o adultecer é uma coisa bem importante que vem junto com a mãe permitir que a criança siga enquanto ela se torna desnecessária, porque ela já fez tudo o que ela tinha que fazer. Agora, essa criança se tornou um adulto e esse adulto tem condição de administrar sua própria vida. E a função da mãe é deixar, permitir que ele vá. Não precisa mais segurar as crianças, né, os novos adultos aí no ninho. É permitir que eles sigam, tá? Mas como todas as mães são perfeitas no papel de mãe, né? Não existe nenhuma mãe que foi melhor ou pior que a outra, gente. São situações, são necessidades, são desafios da existência de cada um. O essencial foi dado. A sua mãe te deu o essencial, que é a sua vida e a garantia que você sobrevivesse. Assim como agora é sua função, você vai dar o necessário para que a sua criança possa nascer, crescer e prosperar, e você se torna desnecessária. Então, a função da mãe é isso, é de uma forma ter essa noção de ter sido perfeita para aquele filho, porque ela era a mãe ideal naquele momento para aquela criança. Se não fosse a sua mãe, se não fosse você para o seu filho, já não seria seu filho, já não seria você, seria uma outra pessoa. Então sempre olha para isso como uma verdade absoluta, tá? A minha mãe foi perfeita para mim, porque a minha mãe é única. Ela é a única que poderia ter me gerado. Se não fosse ela, se fosse em outro momento, uma outra pessoa, já não seria eu aqui também. Então, apesar dos desafios que às vezes você pode encontrar com a tua mãe aí, a sua mãe é a sua mãe ideal, a mãe perfeita para você. E qual que é o lugar de valor de mãe, né? Onde que a mãe encontra o lugar de valor dela?
A realização como mãe pede, primeiro de tudo, que a gente tenha crescido. Enquanto você estiver infantilizada, vai ser difícil você ser mãe mesmo. Você já é adulta, você já está casada e você está gerando uma criança. Mas enquanto você não for adulta de fato, adulta nos teus atos, nos teus pensamentos, nos teus movimentos, enquanto você estiver numa atitude infantilizada, vai ser difícil você ter esse lugar de mãe, lugar de força de fato. Então, é uma relação adulta que você precisa ter para com o seu filho, para que você possa, adulto, olhar para os seus pais e compreender tudo o que foi e como foi, e olhar para o seu filho e entender que você tem uma relação com ele onde você é maior, onde você nutre e ele absorve, ele é menor, ele vai receber de você. As crianças, se você pensar, elas não têm filhos. Por isso que você precisa vir para esse lugar de adulto para ter filhos, para ser uma mãe realmente empoderada da função de ser mãe. E mãe, né, tem o mesmo tamanho que o pai, gente. A mãe tem o mesmo tamanho que o pai, porque no casal, os dois têm o mesmo tamanho, concordam? Então, entra um homem e uma mulher, eles se unem com os mesmos tamanhos e vão gerar filhos. Essa geração vai ser menor do que eles. O pai e a mãe têm cada um a sua função respectiva. A mãe com as suas funções, o pai nas suas funções. Mas como casal, eles têm o mesmo tamanho. E é importante que vocês aí consigam passar para a criança que ele olhe para vocês com essa mesma intensidade, onde vocês, pai e mãe, têm o mesmo tamanho. A mãe não é maior ou melhor que o pai, nem o pai melhor ou maior que a mãe. Mesmo que o pai não seja presente, que a mãe tenha ido embora, que seja uma pessoa ausente, que tenha acontecido alguma perda precoce, né? Alguma coisa que tenha acontecido que tenha causado a falta de um desses dois no estado presente ali, né? No estar disponível, os dois precisam entender que eles têm que empoderar um ao outro para que a criança perceba eles como sempre os dois adultos que me geraram, me nutriram e que eles são maiores do que eu honro esse pai e essa mãe, porque eles, entre eles, se honram também. Independente da história que houve, vocês se honram como homem e mulher, porque vocês geraram uma nova vida. E é nesse lugar aí que vocês têm força, tá, mãe? A mãe tem lugar de força para com o filho quando ela está equilibrada com o masculino que gerou essa criança, quando não há contrapartidas, eu não tiro, não retiro o poder do exercimento desse pai nessa função para com o filho. E eu me posiciono maior que meus filhos, porque tá tudo bem eu ser maior que meus filhos. E quais são os grandes desafios aí da maternidade? É muito dessa coisa da romantização da maternidade, né? Que nem a gente falou, a maternidade tem muita insegurança e muita angústia, muito medo, muita coisa que você não vai ter a habilidade na hora de lidar e que você vai parar e se perguntar se você teve a melhor decisão. Mas que tá tudo bem, porque essa romantização que eles trazem da maternidade hoje em dia é uma coisa um pouco pintada, para colocar assim sintomas e sensações que não são verdadeiras necessariamente para todo mundo, né? A gente está fugindo um pouco da essência. Existe muito aprendizado no ser mãe. Não é, a gente não vem com manual de instruções, não é assim que funciona? Então, toda vez que você estiver fora do teu lugar, não aceitar alguns fatos, perceber que você não tem total domínio sobre teus filhos e sobre tuas ações, está tudo bem. Porque é para ser leve a maternidade. A gente não vai acertar em todos os minutos, por mais que a gente queira e que deseje de coração estar acertando. Caso a gente faça alguma coisa que não tenha saído do jeito que a gente gostaria, a gente pode rever, voltar e com humildade fazer diferente. E a gente vai aprendendo a cada passo, a cada procedimento e a cada nova sequência que a gente está aqui como ser humano, numa sequência de conhecimentos, de aprendizados. E isso que é o leve, tá? É isso que é trazer a leveza, assim. E a gente vai crescendo junto com o parceiro para criar essa criança. A gente vai dando a infraestrutura para ele entender que a gente também errou, mas que a gente sempre está disposto a fazer novo, fazer diferente e melhorar. E quais são os principais desafios que uma mãe aí pode identificar no processo da maternidade? Existe aí
uma mudança, uma perda, talvez, até da própria identidade inicial. Antes você era uma pessoa, e a partir do nascimento do teu filho, você se torna uma outra pessoa. E não é por um querer, é porque realmente algo se renova aí dentro. Agora você tem esse instinto de sobrevivência acima de tudo. Você vai fazer aquela estratégia daquela sobrevivência. E por mais que às vezes você se sinta e se ponha de lado em prol daquele filho. Mas quanto que é o equilíbrio de estou me doando e estou me escutando, né? Vão ter muitas mudanças aí no teu corpo com relação à gestação, muitas culpas, angústias, sobrecargas, muita ansiedade também, né? Como que vai ser o futuro? Como é que é o futuro dessa criança e o meu? Como que é meu relacionamento? Como que são as coisas que eu tenho que conquistar? E o meu trabalho? E o dinheiro? E tudo aquilo que vem junto. Então, existe sim uma série de desafios que a mãe, né, vai passar se questionando, se perguntando, de repente um luto pós-parto, uma depressão pós-parto e alguma outra perda ali, assim, que pode existir, né, nesse processo do maternar, do gestar, do trazer o novo. Inclusive pode estar linkado a uma perda de liberdade, porque antes eu tinha liberdade de ir e vir, né, de ser mais móvel, e agora já não, alguém depende de mim diretamente. E tá tudo bem, porque quanto é leve isso, quanto é você consegue olhar para aquilo como uma nova forma de ser. Então, você perde por algum lado algumas coisas, porque você está ressignificando essas coisas, trazendo um novo pesar para elas, um novo peso, literalmente, uma nova prosperidade para tudo aquilo, porque o filho também é prosperidade, né? E o desafio da maternidade é dizer sim para tudo, é o sim, é o novo, é o diferente, é a perda da liberdade, mas com uma nova liberdade. É a perda talvez da minha identidade inicial, mas com uma nova identidade. Então, existem sim perdas, mas existem novas realidades. Então, é sobre o equilíbrio dessas coisas. O que que eu estou deixando de ser para ser o novo, né? O que que eu aqui não é mais, mas aqui existe sim um novo. E eu vou me equilibrando aqui entre essas coisas. E como que eu vou olhar para a relação profissional dessa junto com essa maternidade? De repente, assim, eu vou falar, poxa, será que eu vou perder todo aquele meu lado profissional, minha carreira, meu desenvolvimento, né? E aí a gente tem que entender que a mãe, ela não vai deixar, ela não vai fazer uma opção entre um ou outro. Ela pode sim fazer uma convergência entre as coisas. Ela vai conseguir conectar o maternar com a relação profissional. Mas existe sim uma necessidade de dar atenção em uma coisa e dar atenção em outra coisa. Dar total atenção nas duas coisas talvez não seja um processo fácil e leve para todo mundo. E aí você, dentro do seu eu, dentro do seu estar, do seu se conhecer, vai olhar também para as relações que você tem com o seu parceiro, os acordos que vocês têm entre vocês, e como é que vocês podem fazer um novo acordo agora de eu preciso olhar mais para essa criança e vou olhar menos para o meu trabalho. Eu preciso olhar com mais atenção para essa criança nova que vem aqui, que precisa de mim agora, e talvez com menos atenção para esse outro lado aqui, que eu posso sim considerar importante, ter meu espaço, mas que por hora eu tenho que saber que aqui demanda mais atenção da minha parte. E vai, onde é que eu vou me sentir mais leve? Dando mais atenção aqui ou eu conseguindo equilibrar lá e cá? É tudo sobre você conseguir diagnosticar e como que vai ser o teu dia a dia, a tua vida, né? Que trabalhos em casa você consegue delegar para que outras pessoas te ajudem, para que você possa tornar o maternar mais leve e uma conciliação, de repente, com a área profissional, né? Porque às vezes o que acontece, a mulher também sai o dia inteiro para trabalhar, tem a criança em casa, aí quando chega, ela tem que fazer todas as atividades da criança, da atenção total, e todas as tarefas da casa e todos os afazeres, de repente, assim, de uma relação mesmo, né, marital ali, como que funciona? O que que aqui eu posso reequilibrar e fazer um novo acordo com o meu parceiro? Porque lembrando, se a gente tem o mesmo tamanho, é porque a gente entendeu que tem disponibilidade e somos adultos. Se somos adultos, a gente pode fazer um novo acordo. Olha, agora que a gente tem uma criança, olha, agora que a gente tem a segunda criança, eu preciso reequilibrar algumas coisas, porque eu tenho que dar atenção aqui para o meu profissional externo, aqui na minha casa eu preciso dessa ajuda, isso aqui eu preciso que você faça. E quanto desse equilíbrio vocês conseguem refazer,
ressignificar, reacordar dentro desse ambiente de vocês aí, para que vocês consigam levar as coisas de uma forma leve. Só que atenção, né, gente? Não é para também ter filho e deixar lá com os avós, né? Fala assim, vai, ajuda aí, pega, leva final de semana. Toda vez que você tem um imprevisto, leva para casa do avó e do vô. Não é sobre isso também, né? Porque a avó e o avô já cumpriram o papel deles, foi cuidar de vocês, do seu marido, e assim eles seguiram também. Eles têm os afazeres deles, eles têm as atividades de deles, e eu tenho certeza que toda vez que for necessário e bem acordado, eles vão estar disponíveis para ajudar. Mas não é sobre levar a sobrecarga lá para esses avós. Então, toda vez que você não puder dar conta, você leva para lá. Não, você tem que realmente, assim, como que vocês aí, na casa de vocês, equilibram a coisa para dar certo? E aí, em que momento que os avós entram para fazer aquele apoio adicional? Porque eu tenho certeza que o avô e a avó vão estar ali disponíveis para ajudar vocês sempre que necessário, não é? Só que também a gente tem que entender que eles têm a vida deles, que eles seguem as coisas deles, eles têm as atividades deles, os afazeres dele. E a gente está sempre pensando numa linha sistêmica, gente. Não é, então, não estou falando de uma coisa que é, mas eles querem muito, eles gostam muito, eles fazem questão. Sim, mas sistemicamente falando, tá ficando leve para você, para a criança e para eles? Pensa sempre com a cabeça sistêmica, abordagem sistêmica, pensamento sistêmico, tá? Porque essa função já não é mais dos avós, é tua. E quanto disso você só está transferindo, porque você não está conseguindo delegar em outras coisas. Então, é cuidado com as sobrecargas, porque o teu maternar agora é importantíssimo também. E teu filho vai sentir essa diferença quando você estiver disponível para olhar para ele, né? E esse maternar aí, essa maternidade com a relação do casal, como é que fica? Para ambos, é uma nova fase da vida, para ambos. Então não adianta a mãe falar assim, eu tenho que fazer tudo, não sei o quê. Você permitiu que esse parceiro ajudasse em tudo que tinha que ajudar? Você permitiu que ele estivesse presente em tudo que ele tinha que estar? Você deu espaço? Você abriu para ele vir e tomar o lugar dele, porque ele tem o lugar dele e é um lugar essencial e fundamental? Emocionalmente, vocês já estão preparados para essas mudanças? Vocês podem trabalhar nisso. Vocês sempre vão poder trabalhar em tudo que vocês se permitirem, gente. É falar, parar, escutar, ver o que não está de acordo e falar assim: não, peraí, nós vamos olhar para isso. Vamos olhar porque a gente merece olhar para isso. Vamos olhar, ressignificar, reacordar. Lembra? Somos adultos, a gente consegue a qualquer momento fazer um novo acordo e entender que existem mudanças aqui e que a gente precisa se adaptar e que tá tudo bem, né? Como que eu fico leve aqui e deixo leve para o meu marido lá também, para o meu parceiro? E não é também um abandono do parceiro, né, gente? Quantas mulheres aí têm filhos e por vezes abandonam o parceiro, tomam o filho para elas, tipo, né? O filho passa a ser a única função dessa mãe, ela passa a ser a mantenedora, a nutridora, tudo para o filho, mas ela esquece que ela tem um parceiro. E essa relação com o parceiro é importantíssima. Primeiro para a função do casal, e depois para a função com o filho também, porque o filho tem que entender que aquele pai é sim necessário e que tá tudo bem abrir espaço para o pai, porque vocês se amam, existe amor, um equilíbrio ali nessa estruturação familiar, né? E às vezes a mulher quer muito o filho, mas o homem também quer a esposa. Então você também tem que olhar para o seu esposo como homem, que ele também quer esse filho, mas você também quer esse esposo, entende? Então é sobre reequilibrar e readequar essas funções aí, não deixar tudo muito pesado nem para um, nem para outro, e nem para a criança também, que vai falar assim: nossa, minha mãe fez tudo para mim, inclusive ela nem olha para o meu pai, então eu tenho que fazer muito mais pela minha mãe depois, quando eu tiver condição, entende? Você vai gerando um desequilíbrio tão grande que até o teu próprio filho começa a sentir em algum momento que ele vai precisar retribuir tudo isso, de tanto que ele recebe, né? E você tem que abrir esse espaço para esse homem entrar, ter condições de estar com vocês ali, porque esse filho vai ter acesso a esse pai conforme você permita. É a mãe que permite acesso do filho ao pai. Porque a mãe olha para o pai e o filho que olha só para a mãe, ele fala assim: opa, minha mãe pode olhar para outra pessoa, então ela está me permitindo olhar para essa pessoa também, porque está no nosso convívio e ela está me autorizando. Então a mãe que tem equilíbrio, que quer realmente que o filho seja próspero e que seja uma pessoa pronta aí, ela vai permitir que esse filho olhe para o pai, porque o pai tem funções importantíssimas, importantíssimas, imprescindíveis na criação desse filho.
E não é sobre estar junto, gente, não é sobre estar de corpo presente. Pode ser que tenha havido uma separação, um pai bem ausente, que viaja muito, né? Que a gente falou, de repente, uma perda precoce, mas a mãe permite o acesso da criança a amar esse pai, porque a criança é 50% do pai. Então, ela precisa entender que a mãe permite que ela ame esse pai. Assim como se tivesse ouvido uma situação que é menos comum, mas também acontece, da mãe ter se ausentado muito cedo, a criança ter ficado com o pai, né? De repente até uma perda precoce, mas o pai sim liberar a criança para ela amar essa mãe, que por mais que não estivesse estado presente, ou porque não conseguiu, ou porque houve alguma coisa realmente física, emocional que teve que se afastar, por qualquer que tenha sido a causa, o pai permite que a criança também ame essa mãe igualmente. Por quê? Porque ela é 50% dessa mãe, gente. Então, toda vez que um pai insiste que o filho não ame o outro, porque essas pessoas têm problemas entre eles, como adultos, né, de relacionamento mesmo, é como se a criança estivesse falando assim: eu não tenho direito de amar 50% de mim mesmo, porque minha mãe não ama meu pai, eu não posso me amar meu pai, só que eu sou 50% do meu pai, então minha mãe não ama meu 50%, eu também não amo meu 50%, e eu fico sempre naquela zona de insegurança. Então, é isso que a gente não tem que fazer. Eu tenho que permitir a minha criança amar um pai, permitir amar a mãe, porque ela é 50% de cada um. E ela só vai ser inteira e significada se ela entender que tá tudo bem ter essa relação de amor com os dois. E o amor precisa, sim, ser alimentado. Sempre. E como que é a relação familiar com a maternidade, né? Quando a gente constitui a nossa família, nossos pais, gente, viram nossos parentes, tá? Porque agora é foco, atenção total nessa família atual. Essa família que eu constituí é a minha família de foco. Eu sempre vou ter meu pai, eu sempre vou ter minha mãe, eu sempre vou honrar eles são minha ancestralidade, eles me ensinaram tudo, eles são meu portal de vida, é deles que eu tomei a força para estar aqui agora e transmitir a vida. Mas agora eu sou adulta e eu olho para minha família, eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa e eu olho para os meus filhos. Eu olho daqui para frente porque a gente é o futuro. E aí meu pai e minha mãe, eles sempre vão ser meu pai e minha mãe, mas eles são meus parentes, entende? Eles estão lá para me dar a estrutura de estar aqui. E é para cá que eu olho agora para o meu marido, para minha esposa e para os meus filhos. É para cá que eu olho. Eu paro de olhar para minha família de origem. Quanto mais eu olho para lá, menos eu estou aqui presente, menos eu dou atenção para essa família atual e mais probleminhas eu vou gerando nesse dia a dia aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu olho para essa família, eu dou atenção para essa família e é aqui agora que eu tô. E a gente corta de uma vez definitivamente esse cordão umbilical que a gente tem com os nossos pais, com a família de origem, porque eu tenho uma família atual, eu tenho uma nova família constituída. E é assim que prospera o negócio, é assim que vai para frente, tá? A gente olha para essa família, olha para esse filho, olha para esse marido, né, para ele não ficar sem esposa, o marido olha para essa esposa para ela não ficar sem marido, e vocês olham para o filho de vocês. E o pai e a mãe estão lá no lugarzinho deles, que eles estão te dando força, tá? Então lembre-se, dar o lugar do pai ao pai. O filho é para o mundo. Lembra? O filho vem para o mundo. O filho não é seu, o filho é para o mundo. E se pai é mundo, logo a função do pai é essencial para o filho. Ele precisa entender com esse pai que ele é do mundo, que ele vai para o mundo, onde é que está a força dele, o que ele pode constituir, o que ele pode crescer, como que ele pode prosperar, o que ele tem que construir. Pai ensina construção, construir patrimônio, sabe? Você ir mais longe, ter coragem, desbravar. Isso é com o pai. A mãe tem outras funções importantíssimas como essa, mas diferentes. Nutrir, o preservar, o garantir. E o pai é o cara que vai, que ensina aí, que dá coragem, que incentiva, sabe? Então, permita que o pai tenha acesso a essa criança, porque é fundamental. O filho que não tem acesso ao pai, às vezes ele fica perdido e ele não consegue terminar as coisas, ele não consegue ir, ele não consegue achar um caminho, um propósito, porque faltou essa função de ensinar como vai.
E não precisa ser daquele jeito romântico de ser, que o pai ensina tudo perfeitamente, tudo adequadamente, com mínimos detalhes. Não é isso. Às vezes o pai é o cara que empurra para ir. É o cara que tá ali com a mão no banco da bicicleta e só solta. E você lá, mãe, angustiada, agoniada, achando que a criança vai cair, que vai se espativar, que vai se machucar. O pai, ele acredita, ele solta o banco e fala, vai. O pai tira a rodinha. O pai deixa subir na árvore, porque ele acredita e ele sabe que é função essencial dele fazer isso. E a criança gera nela mesmo um auto-acreditar, sabe? A criança começa a ficar mais segura de si, ela tem coragem de fazer as coisas e ela reconhece no pai os limites. O pai sabe dizer não e a criança entende quando é não. O pai é limite, então criança muito desobediente, às vezes é falta de pai mesmo, que não soube ter limite. Sabe? Então, existe uma função essencial do pai aí, por mais que não tenha que ser nessa visão romantizada, às vezes, do pai presente, ali, disponível, fazendo tudo que a criança quer, não é sobre isso, e sim sobre direcionar, permitir. Às vezes, um pai ausente, mas que deu a força da criança ir e terminar e concretizar, é muito mais significativo do que um pai que esteve todos os dias ali, mas nunca esteve de fato exercendo a função, porque ele não sabia exercer essa função. Então tem que deixar o pai ser pai, né? Aceita com o coração o pai que você escolheu para os teus filhos. Você escolheu aquele ser pai. Independente de como tenha sido o motivo, a causa, a razão, o dia fatídico lá, mas você escolheu aquele homem, você escolheu ele é o pai já. Então permita que esse filho tenha acesso a esse pai e se comprometa com esse pai a se aceitar. Ele se aceita, a criança se aceita porque ele vê no pai que o pai faz, que o pai realiza e que o pai recebe permissão dessa mãe de estar ali, de compartilhar aquele amor. E aí a criança fica feliz. É isso mesmo. Esse cara é o pai certo para o meu filho. Independente do que foi. Ele é o pai certo. Eu escolhi ele, tá? Eu escolhi ele é o pai certo para o meu filho. E tudo bem. A gente já não tá mais junto, a gente tem uma relação que talvez vocês não se falem, talvez não, né, não tenha um equilíbrio emocional muito grande ali. Às vezes alguém tá meio infantilizado, mas vocês acreditam que naquele momento foi como tinha que ser. E o filho veio justamente por causa dessa união. Se você tem teu filho, você tem que honrar esse cara. Você vai honrar ele. Se você tem esse filho, você vai honrar essa mulher. Entendem? Então, assim, honrem aquela união que gerou esse fruto, tá bom? E no caso de um pai ausente mesmo e que tem só a mãe, né? A mãe é a única, digamos assim, presença física que o filho tem. Isso acontece. Assim como o contrário também, né? Às vezes o pai é a única presença física e a mãe é ausente. Mas existem situações funcionais que você pode exercer. A mãe, numa situação situacional, na falta do pai, ela vai indicar para o filho os caminhos a seguir. Ela vai mostrar para o filho o que ele tem que fazer. Ela vai mostrar para o filho que tudo bem, ele tem acesso àquele pai, por mais que o pai seja ausente. Ela vai mostrar o masculino para esse filho, mesmo que seja pelo avô, pelo tio, pelo irmão mais velho, né? O irmão, às vezes, da mãe, algum parente mais próximo. Ela vai mostrar para esse filho que existe um masculino. Ele vai mostrar para essa filha que existe um masculino. Então, assim, a mãe, ela tem que ter essa sabedoria de quando existe uma necessidade situacional dela sim cumprir a ausência do masculino, mas de uma forma leve para ela, onde ela não consegue realizar todas as funções, mas ela consegue mostrar para essas crianças que existe um masculino, que o masculino é importante, que o masculino faz parte e que não tem julgamento, que eu não preciso julgar aquela pessoa que é ausente, que eu preciso sim conectar com o meu coração, tomar a força e com os ensinamentos do masculino ir obter, ter coragem, seguir, desbravar e fazer tudo aquilo que o masculino faz, que é ir para o mundo, tá? E aí ela vai fazer essa função de pai, mas sem tomar essa posição, ela não vai fazer aquela união e falar assim, agora eu sou pai e mãe. Eu sou pai e mãe, me chame de pai, me chame de mãe, me dê presente de dia dos pais, me dê presente de dia das mães, porque eu sou pai e mãe. Não é isso. Fala assim, você tem teu pai, sim. Você tem seu pai, é uma situação
X, vocês têm essa condição, a gente fala com ele X vezes, ele faleceu, ele não pode estar presente, alguma coisa aconteceu. Ou vice-versa, com a mãe, né? Então, ele não pode estar presente. Mas a função do pai vai vir com ele também entender que ele tem esse pai e que esse pai representa a parte da vida dele e que tá tudo bem ele se amar nesse tanto, né? O casal se separou, mas os pais sempre vão ser os pais não se separam. O casal se separou, mas os pais não se separam. O pai daquela criança e a mãe daquela criança sempre vão ser aqueles dois. Por mais que depois existam outros cuidadores, até uma família adotiva, um novo marido, uma nova esposa, às vezes até um novo marido aqui, uma nova esposa aqui, né, duas novas famílias, desses novos cuidadores, e que tá tudo bem a gente amar todo mundo, a gente incluir todo mundo, mas nunca excluir alguém que não pôde estar presente, qualquer que fosse o desafio que essa pessoa estivesse enfrentando na vida naquele momento, que a gente tem que entender que todos temos desafios, todos estamos aqui para um ciclo de aprendizado com novos desafios. E em casos de abortos, perdas, até do próprio luto, né? Qualquer aborto, gente, foi uma vida. Seja como tenha sido o aborto lá no primeiro mês, no primeiro trimestre, um aborto de 9 meses, se você teve uma perda no parto, logo após o parto, se você conviveu com essa criança 2 meses, 5 meses, 8 meses, existe um luto em qualquer uma dessas etapas, tá? Cada um vai ter a sua força, o seu momento, o seu jeito de encarar as coisas conforme as suas informações anteriores, conforme tudo que estava acontecendo na sua vida antes, tá? Mas o luto de um filho é um processo doloroso, tanto para o pai quanto para a mãe. Às vezes o homem tem um jeito de lidar que às vezes a mulher olha e não concorda. Às vezes a mulher tem um jeito de lidar que o homem olha e não concorda, porque homem e mulher têm sincronias, percepções diferentes sobre a vida e sentimentos que se manifestam de formas diferentes. Então, não é sobre questionar se você não está sofrendo tanto quanto eu, você não tem isso tanto quanto eu. Não é isso. Cada um vai viver o luto de uma forma e de um jeito. Pode ser também que você agora, com 20 e poucos anos, encare um aborto de uma forma, e um aborto com 30 e poucos de outra forma, e um aborto com 40 e poucos de uma outra forma, porque são situações, são momentos que a gente vive também, então a gente tem que estar aberto e disponível até para encarar isso conforme a nossa maturidade do momento. Um aborto já com filhos, um aborto sem filhos, 13 abortos, e aí uma gestação que realmente teve essa criança depois, né, e que a criança está viva, então assim, tudo que aconteceu, todos os abortos são vidas que não se concretizaram, que não estiveram conosco presentes, mas que sim têm o seu lugar. Então, incluam todas as vidas, gente, incluam sempre. Quantas gestações vocês tiveram? Sempre conta, eu tive 5 gestações. Mas eu só vejo você como filho. Sim, mas eu tive 5 gestações. Ah, mas uma, você não precisa entrar em detalhes, né? Mas ó, uma eu perdi com 1 mês, uma eu perdi com 5 meses, com 8 meses. É seu, são seus desafios, são as suas particularidades, mas você fala para você mesmo, eu tive 5 filhos, só que só um sobreviveu, isso é uma verdade. Mas eu tive 5 gestações, eu tive 5 processos, entende? Então, assim, o casal precisa olhar para os abortos, para que senão o relacionamento começa a ficar pesado de repente. O que que a gente não está incluindo? Aquela criança que não veio, mas ela teve o seu lugar. O irmãozinho mais novo, depois de um aborto, ele também pode estar carregando uma dor dessa perda. Entende? Porque essa dor já está ali nesse sistema, ele já está olhando para aquilo. De repente, se a sua mãe teve algum aborto, o seu filho, o filho, né, ou na família do seu marido, ele também pode estar olhando para isso de alguma forma, porque houve uma perda que alguém esqueceu e deixou de incluir, e na hora que a gente deixa de incluir, que existe essa exclusão, sempre vai haver uma necessidade de reinclusão em alguma geração, pode ser que esteja agora na de vocês, tá? Então, olhem para essas lealdades, olhem para essas coisas que podem estar acontecendo ali dentro das perdas gestacionais, tá? Que informação que está trazendo isso para vocês? E lembre-se sempre que você inclui tudo isso dentro do teu coração. Aquele filho sempre existiu e sempre vai existir dentro de você. Ele só não está com você agora, aqui na Terra, presente, convivendo, mas ele existe, tá? Ele sempre vai estar acolhido no teu coração. E aí a gente vai falar um pouquinho também de uma outra coisa que é muito interessante, que é as mães com os filhos já adultos.
E as dificuldades que às vezes as mães têm de liberar esses filhos para irem, né? Às vezes porque a gente não deu acesso total para o pai mostrar para o filho que ele tinha que ir, né? Às vezes porque a gente não está permitindo esse filho ir de fato, porque eu estou mantendo esse cordão umbilical com o meu filho, por demandas minhas, questões minhas particulares, eu estou mantendo essa ligação muito forte com o meu filho e eu não estou permitindo ele ir. E às vezes está super pesado para ele, mas ele me ama, então ele vai querer ficar. Ele está me mostrando, ele está me dando sinais que ele está tudo bem, que ele vai ficar, que ele quer ficar. E eu preciso permitir que esse filho vá, inclusive para ele constituir a nova família dele, para ele ter condição de olhar para essa família atual dele e assim seguir a espécie, né? Então permitam sim que os seus filhos sigam suas próprias vidas, tá? Eles vão ter o destino deles e você precisa aceitar o destino deles. Por mais que não seja o destino que você desejou, né? As expectativas que você colocou em cima daquela criança, que agora é um adulto e que está começando a andar com suas próprias pernas. As expectativas eram suas, mas a vida é dele agora. Ele escolhe o que ele quer fazer, tá? Deixa ele viver as próprias experiências. Dá espaço para ele constituir essa nova família e prosperar dentro dessa nova família e ter condição de manter esses novos filhos deles, que vão ser os seus netos. E lembra que daí a tua função não é ser mãe dos netos, né, gente? É isso mesmo. Por mais que você tenha alguma tendência a querer fazer isso, não precisa. O seu neto tem a mãe dele, o seu neto tem o pai dele, e eles dão conta. Vocês aqui, como avós agora, você viu como inverteu lá antes? Você estava falando das outras funções, agora você está como avó. Você tem que permitir que o filho de vocês tenha condição de olhar para os filhos deles e deixar as coisas acontecerem da forma que eles, os dois clãs novos reunidos, queiram que as coisas se conduzam, né? E aí você retoma essa vida com esse parceiro aqui de uma vez por todas, vocês se ressignificam, porque agora é com vocês de novo, só vocês. Não tem mais filho, não tem mais filho porque seus filhos são adultos, seus filhos não estão mais morando na casa de vocês. Então agora você olha de novo para esse marido olha de novo para essa esposa e faz uma nova parceria, um novo acordo e como seguir dali para frente. Que é entre vocês, é com vocês. E que vocês, tudo bem vocês de vez em quando acolherem os netos, mas que vocês têm a vida de vocês. E que vocês podem sim seguir, e de uma forma leve, tá? E aí, lembra que a gente falou que quando você virou mãe, você disse sim para o novo. Você disse sim para a vida. Você disse sim para essa nova mulher que ia ser constituída. Agora é um novo sim, é uma nova mulher. Olha que legal. São vários sims que você fala a vida inteira. Vários sims. São sims para tudo que você se permite. Então, sempre se permita. Dê esse pés, tá? E aí, você lá como avó. Fica no lugar da avó, gente. Fica no lugar da avó. Os seus os seus netos têm os pais certos para eles. São exatamente o seu filho e a sua nora, ou a sua filha e o seu genro, exatamente aqueles dois. Ah, mas eles vivem brigando, as condições financeiras deles não são boas, parece que não sei. Gente, é o destino deles, é como eles se conectaram, eles vão dar conta do que está acontecendo ali, assim como você em algum momento deu conta do teu relacionamento. Talvez você tivesse passado por situações tão parecidas quanto as deles, ou até mais difíceis, e vocês deram um jeito. Então, permita que eles deem um jeito. Agora é a vez deles. Permita que eles façam o caminho deles, do jeito que eles entendem que tem que ser feito. Porque toda vez que eles precisarem realmente de um conselho, de uma necessidade, eles vão falar assim, pai, mãe, eu preciso compreender uma coisa que eles vão vir até vocês e falar, me ajuda aqui com essa coisa. E aí vocês vão fazer o quê? Ajudar, mas sem se intrometer. Vocês ajudam quando é solicitado, mas sem intervir e sem desempoderar. Não adianta ir lá pagar o colégio das crianças, sendo que os dois lá não têm condições, porque vocês acham que as crianças os netos, né, merecem uma condição de estudo muito maior. Só que aí vocês estão desempoderando, às vezes, o pai e a mãe do que eles podem dar para os filhos. Então, tem que ser realmente assim, vários acordos entre adultos. Então, sempre esteja no teu adulto. Quanto mais adulta você tiver, mais você vai conseguir olhar para essas necessidades e entender o que é que tem que ser feito mesmo, tá? E às vezes uma boa instrução é melhor do que você colocar lá alguma ação direta tua, tá? Então você pode orientar, mas lembra da hierarquia. Vocês são os avós, eles são os pais e os netos lá. Então, os netos olham para os pais. Os pais pediram algum apoio para vocês. Vocês vão para os pais
ver o que vocês conseguem ajudar nesse sentido, né, de orientação, e os pais vão até os filhos, tá? Então, é muito nisso, assim, ó, deixa o pai tomar a decisão com o filho. Não tire a autoridade desses pais, porque vocês vão ver que isso faz muita diferença depois nessa criança, nessa estrutura que ele está constituindo lá na vidinha dele agora, tá? Então, é isso, maternar, maternar. Você escolheu ser mãe, você deu um sim para o maternar. Você disse sim para a vida. Você vai viver essa escolha, você vai viver essa mudança no teu corpo. Você vai viver todos esses desafios que exige. Os filhos vão crescer e você vai dizer um novo sim para esse novo momento, essa nova parceria, né? Filhos adultos, novo parceiro aqui, novo relacionamento com o mesmo parceiro, mas um novo momento, né? E eles vão embora, sim. E tá tudo bem, porque vocês criaram os filhos para o mundo, não é verdade, gente? Então, era isso que a gente tinha para comentar hoje. O maternar é essa intensidade de coisas. E pode ser leve desde que você esteja onde? No seu lugar de força. Você compreenda onde é que é o seu lugar dentro do maternar, dentro da relação com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com os seus outros filhos, com o seu externo, de uma forma geral, com o seu profissional, com o dividir as atividades, com o não se sobrecarregar, todas microdecisões suas, mas sempre passando por você. E quanto mais adulta você tiver, mais fácil vai ser de você conseguir entender esse maternar aí